menores de 1.000 metros quadrados e da outras providências. A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito Municipal de Campinas, sanciono e promulgo a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica dispensada a exigência de habite-se, auto de vistoria, alvará de conservação, auto de conclusão, certificado de conclusão, auto de regularização ou documento equivalente expedidos pela Prefeitura para obtenção de licença de funcionamento aos imóveis com áreas menores de 1.000 metros quadrados. Parágrafo 1. A licença de funcionamento aos estabelecimentos que funcionam em imóveis especificados no caput desse artigo fica condicionada ao laudo de habitabilidade assinado por responsável técnico devidamente habilitado no Conselho Regional competente e ao auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, AVCB. As despesas decorrentes da execução dessa lei complementar correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 3º. O Executivo Municipal regulamentará essa lei complementar no que couber, no prazo máximo de 90 dias contados da data de sua publicação. Artigo 4º. Essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogada todas e quaisquer disposições em contrário. Campinas, 18 de setembro de 2013. Autoria, vereador Marcos Bernardelli. Publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Campinas aos 26 de setembro de 2013, de acordo com o parágrafo único do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Ele está liberando só do habite, é isso? E a aprovação? Pois é. Está liberando tudo. Então. Ele está liberando, Está só deixando a parte de segurança. Não, mas então, não está exigindo nem banco, aprovado, nem nada? Só assim. Quer dizer, quem é que vai dar o laudo de habitabilidade? E se você não tem um engenheiro responsável pela Não, o obra, engenheiro serve para ele falar hoje. Engenheiro não, profissional habilitado. então, mas não da edificação, quer dizer, como sabe isso? É só deixar que a Eu pessoa gostaria vai de olhar chamar a quanto tá. atenção para um detalhe que é extremamente importante nesse projeto de lei. Ele está falando de licença de funcionamento. Licença de funcionamento geralmente é expedida pela vice. Ele não usa os termos corretos. Ele não usa o inclusive, termo no- correto. A A nomenclatura toda é errada. falha. Talvez a intenção dele seja alvará de uso, não Sim. licença de funcionamento. Licença de funcionamento Sim, é sim. exclusivamente feita pela Visa. E todos os É, termos que alvará de ele uso. usa Então, nesse nós já temos- primeiro parágrafo, nenhum deles é o correto em relação ao termo que se Exatamente. usa hoje. Habite-se, tudo bem. Na verdade, seria certificado de conclusão de Conclusão obra que ele põe cita certificado de conclusão. de também não conclusão, fala- não fala não nada. dá o O habite Auto quando de no vista. caso de residencial, É. que existe o habite provisório. Não, então. Não, é que ele não usa os termos. Não, eu até entendi. O único detalhe é o seguinte, é que se for com relação ao alvará de uso, no caso, aí o habite-se pode ser qualquer um, porque o alvará de uso aceita o habite-se residencial, uma vez que o zonamento permite atividade no local. Ainda mais agora com essa lei de flexibilização, então aí já não tem mais problema. Né? É só uma coisa distinta, presidente. Uma coisa, você está tratando com assunto comercial e industrial. Outra coisa é residencial. Em Então. residencial, você precisa ter o habite. Para você ser habitado. Não, sem dúvida. Não Quando acontece que o prédio é muito grande, tem 50 prédios, e tem 20 que estão prontos e 30 não estão prontos, o incorporador pode pedir uma habite daqueles 20. Parcial. Não, esse é parcial. Agora, quando é comercial, residencial, tem que ser barato. Ele é provisório, por quê? Porque não está regularizado. Regularizou e tem que ter o direito ao definitivo. Então, E mas aí pode haver uma obra, aí ele pode terminar. Eu entendi, mas o Virar proprietário. grande foco é assim, o que ele está pretendendo com isso? É que a gente não tem isso.
Porque você está focando exatamente a questão da BITS, que é extremamente importante. Na verdade, é obrigatório para qualquer atividade, seja residencial, comercial, qualquer um, você tem que ter uma BITS, né? O CCA, né? Independente de qualquer situação. Isso você tem que ter, principalmente em situações até comerciais, né? Que envolvem a participação de pessoas, um número muito maior do que no residencial. Agora, o que ele está querendo, falando aqui, ele cita licença de funcionamento. É o alvará de uso? Não necessariamente. Porque existe um grande paradoxo no seguinte sentido. Eu queria até mudar a nível de lei de licença. Quando você licencia uma obra, quando é residencial e você tem um uso já definido, tudo bem, você já pontuou um uso. No caso que você falou, que tem uma função corporativa comercial, isso é muito mutável. Então, de repente, você está licenciado em licenciamento à obra com parâmetros de ocupação e necessariamente isso não torna o direito de você ter um alvará de funcionamento, que seria um alvará de uso. Então, são coisas distintas. Então, realmente, eu concordo com o Fábio, eu acho que somente o foco está um pouco, deveria ser o alvará, a licença de uso, não de funcionamento. De uso provisório. Provisório. Dentro desse esquema, sim. Até porque a vigilância sanitária, ela tem um comportamento que é assim, para ela não existe, ela não faz análise se o empreendimento pode ou não estar ou não no local. Ele vai fiscalizar o que eles têm como foco, que é a vigilância sanitária. Primeiramente é feito um LAS, que é o laudo de avaliação sanitária. Você faz isso, eles soltam uma situação provisória, você vem na prefeitura e entra com o pedido de alvará. A licença de funcionamento da Visa só sai depois da expedição do alvará de uso. Exatamente. Entendeu? Então, fica uma situação assim, o que o cara está querendo? Ele usou o termo errado. E está usando o restante do termo errado. Então, fica uma confusão. O que você falar, a tua análise, eu acho que é correta, no sentido de poder flexibilizar isso. Quando 60 dias, para o setor não prolongar por mais 30. Esse é um tempo que é o suficiente para regularizar a imóvel. Para regularizar o imóvel. O projeto traz alguma justificativa? Não, eles não apresentam justificativa. Eles são pedidos para eles mandarem justificativa, mas não mandam, né? Não mandam. Hoje, Inclusive, com a digitalização dos projetos de lei no site da Câmara, normalmente fica disponível a minuta do projeto de lei apresentada com a justificativa. Na internet. A justificativa não justifica muita coisa, às vezes é um parágrafo. Olha, a informação que a gente tem de tramitação na Câmara desse PLC, ele está ainda na Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara. Então ele está andando ainda por lá. A gente pode fazer ir atrás da justificativa, levantar a justificativa e até pedir um esclarecimento a respeito de qual que é o intuito dele com essa Poderia ter situação. entrado já na Câmara, no projeto de lei, até a justificativa junto esse tempo para entrar agora. Não tem internet isso aí? Eu vou. Se permite, tem, talvez até como sugestão para outros. Primeiro é um pouco em relação a esse método de análise. Eu pessoalmente sinto uma certa dificuldade de ouvir o relato do parecer e na sequência ter que deliberar sobre o parecer quando a gente observa que às vezes até o teor do projeto a gente eventualmente não consegue visualizar. Não estou fazendo uma crítica, no sentido de aprimorar uma sistemática para que muitas vezes a gente não resolve na primeira discussão. Isso fica exatamente para a gente poder se tivesse acesso ao parecer antes, e aí eu fui olhar o projeto, assim que saiu a pauta, eu fui procurar as minutas. Eu olhei e tal, conversei até com a Anitta hoje à tarde para ver, né, ter uma primeira impressão que você tem, mas sem o conteúdo
do parecer, que eu acho que complementa, seja para aprimorar, seja para sugerir fica um pouco difícil, né, a participação. Então, muitas vezes a gente faz isso como a gente fez no passado, foi, a gente acabou distribuindo, foi via e-mail para todo mundo, os dois pareceres, o favorável e o desfavorável, né, que a gente teve a discussão, também não foi na primeira, foi na segunda, na terceira que a gente teve. Então, isso daqui é para a gente iniciar realmente a discussão. Geralmente, o que a gente tem procurado fazer, que é nos dois outros também, é montar grupos, não deixar somente uma pessoa no parecer, porque isso também não gera uma discussão e já alguma coisa já mais formulada, né? Então, nesse caso específico, essa era uma pendência que a gente tinha, e aí o Serra assumiu para fazer isso, né? Já no outro, nos dois outros, foi montado um grupo, né? A gente vê. Então, eu acho que talvez fosse interessante a gente... Está conseguindo? Agora entrou. Agora que eu estou com a internet. É na câmera, né? Isso. Tem um lugar que abre aqui? Processo legislativo, né? Você pega...